Sistemismo é uma forma de ontologia que tenta associar as vantagens do atomismo com as vantagens do holismo. E quem representa bem isso hoje em dia é a chamada teoria geral de sistemas. Então, alguns conceitos que eu vou apresentar aqui serão sempre do enfoque sistêmico. A primeira questão que eu queria levantar quanto a essa discussão é que, normalmente, existe uma série de conceitos em ciência, em arte, em filosofia, que podem ser avaliados e analisados ou discutidos segundo a polaridade da objetividade e da subjetividade. O conceito de informação é um desses conceitos. Eu poderia adiantar para vocês a minha opinião pessoal sobre isso. A informação, o conceito de informação, não é um conceito puramente científico e nem mesmo muito técnico. É um conceito ontológico. Eu vou tentar argumentar aqui por quê. Normalmente, quando as pessoas falam em informação, do ponto de vista do senso comum, informação sempre soa como sendo a necessidade de uma pequena quantidade de conhecimento. Estar informado, informação, onde é a parada do ônibus, ou seja, uma pequena quantidade de conhecimento. Essa conceituação do senso comum é extremamente cheia de subjetividade. O esforço que foi feito por alguns teóricos foi dar um caráter mais objetivo ao conceito. Isso por uma questão muito simples. Esses teóricos faziam tecnologia e ciência. E essas atividades de conhecimento pressupõem uma postura filosófica do lado do realismo objetivista. Ou, de outra maneira, uma forma de objetivismo realista. Objetivismo no sentido de você deslocar a relação do conhecimento entre sujeito e objeto para o objeto. Realista no sentido de enfatizar os objetos reais. Bem, isso é uma postura filosófica que é adotada pela maioria dos cientistas, não por todos, mas pela maioria. E então, nessa tentativa de uma construção objetivista, surgiram esforços muito interessantes e conhecidos. Esses esforços começam primeiro com Hartley, com Nyquist, com Tukey, Blackman Tukey, Box Jenkins, uma série de pesquisadores, engenheiros geralmente, da primeira metade do século XX, e isso eclode finalmente na chamada teoria matemática da comunicação de Shannon e Weaver, que acho que todo mundo já deve ter ouvido falar. E no trabalho de Shannon aparece uma tentativa objetivista de quantificar informação. Mas para ele chegar a esse ponto, ele teve que primeiro preparar o caminho. E a grande questão é definir, antes de mais nada, o que é informação. A definição proposta por Shannon e por Weaver é uma definição bastante interessante. Ela propõe o seguinte: informação é tudo aquilo que reduz incerteza. É tudo aquilo que transforma uma incerteza num estado de certeza. Essa conceituação é bastante interessante e pode ser interpretada das duas maneiras, ou subjetivista ou objetivista. Se você admitir que incerteza é um estado de ignorância do ser humano, informação seria aquilo que diminui a nossa ignorância acerca de algo. Se você admitir que incerteza faz parte da configuração objetiva do mundo, das leis que regem o mundo, em forma realista, por exemplo, o processo de probabilidade, estocasticidade, em alguns casos caoticidade, se você admitir essa questão objetiva da lei, que é muito comum em ciência, você vai ter incerteza associada a uma incerteza do mundo e não à cabeça do sujeito. Shannon, habilmente, ajudado pelas circunstâncias, escolheu um enfoque e um conceito matemático que se aplica aos dois casos, ou seja, um conceito que pode ser interpretado objetivamente ou subjetivamente. Esse conceito é o conceito de probabilidade.
É claro que isso desloca o problema para interpretar a teoria de probabilidade. No conceito de probabilidade utilizado por ele foi apoiado, foi escudado no fato de, na ocasião, ele está envolvido com a resolução de um problema bem específico. Era o problema de comunicação fiel, fidedigna, entre seres humanos e utilizando linguagens naturais. Foi assim que a coisa começou. E uma linguagem natural, a linguagem natural é essa que nós falamos no dia a dia. Português, o espanhol, o inglês, o francês. Essas linguagens não são artificiais, no sentido de que ninguém sentou num canto para planejar a linguagem, como foi feito com o Esperanto, por exemplo. A linguagem natural nasce espontaneamente num processo histórico. Mais tarde alguém pode até sistematizá-la, enunciar a gramaticalidade dela, mas o início, a história de uma história natural é perfeitamente natural, objetiva nesse sentido. Não envolve a subjetividade de um criador, de um projetista. Então, a linguagem natural, o Cristiano trabalhava, no caso era o inglês, ele estava preocupado com o problema de comunicação entre tipos. E essa linguagem natural tem uma configuração matemática interessante. Toda linguagem natural é regida por uma distribuição de probabilidades. Ou seja, a ocorrência dos signos do alfabeto e das palavras e dos dígrafos, etc., da linguagem, essas ocorrências são regidas por probabilidades. E vocês que já estudaram probabilidade devem se lembrar de qual é a base desse conceito. A soma de todas as probabilidades tem que dar 100%. E, no caso das linguagens naturais, essas probabilidades são diferenciadas. Essa diferenciabilidade das probabilidades é a assinatura, digamos assim, a identificação matemática que uma língua natural tem. No caso da língua portuguesa, por exemplo, existe um signo, que é a letra A, que é a mais provável. Acho que é 17%, se não me engano. Na língua inglesa, o signo mais provável é a letra E. Isso vai variando de língua para língua. Então, mesmo que o alfabeto seja comum, a distribuição de probabilidades varia. Então, você vai receber uma mensagem. Vamos supor que você não sabe como ela vai começar, você não tem nenhuma noção sobre ela. Qualquer signo do alfabeto pode ocorrer. Nessa ocasião, a distribuição funciona como se fosse equiprovável. Qualquer coisa pode acontecer. Nesses casos, a incerteza é máxima. Agora, ocorreu a letra A, por exemplo, você já se prepara para o próximo signo, que na língua portuguesa pode ser um espaço em branco, ou pode ser uma outra letra, de preferência que possa iniciar uma palavra em português. Bem, isso faz com que essas probabilidades sofram evolução. E na medida em que você já conhece razoavelmente bem a língua, já tem hábitos desenvolvidos, já tem conhecimento acerca dela, a tendência, na medida que a mensagem vai crescendo, as probabilidades vão tendendo a 1. A incerteza começa a cair, e a certeza máxima, ou seja, quando você fecha a palavra, equivale ao número 1, como eu falei. Esse tipo de comportamento numa linguagem natural levou Shannon a propor que informação, no caso associada a um signo, a informação associada a um signo seria proporcional ou iria depender de uma razão, onde o denominador da razão seria a probabilidade antes da letra ocorrer. E o numerador da razão seria a probabilidade da letra depois que ela ocorreu. Na medida que você vai adquirindo informação e vai montando a mensagem, o numerador dessa razão tende a 1. Então, o resultado final desse processo é 1 sobre uma certa probabilidade do signo.
Bem, esse tipo de conceituação e discussão matemática levou a uma interpretação muito subjetivista, embora muito comum. Informação é inversamente proporcional à probabilidade de ocorrência do signo. Bem, se é inversamente proporcional, isso significa que quanto mais frequente um signo for, menos informação ele transporta. Essa é a interpretação mais imediata que as pessoas fazem. Informação seria o inverso da probabilidade. Mas, por outro lado, nós sabemos que existem algumas anomalias quanto a isso, né? Na língua portuguesa, por exemplo, a letra mais frequente é a A. E acho que ninguém diria que o A, em português, transporta menos informação. O A é uma espécie de elemento de nucleação que é fundamental para montar mensagens. Se você abandonar o domínio da linguística e for para o domínio da bioquímica, por exemplo, você vai encontrar na química orgânica o predomínio do carbono. E acho que ninguém diria que o carbono é menos informacional só porque é mais frequente e mais aglutinador. Então, essas interpretações têm um caráter fortemente subjetivista que varia com a circunstância, varia com o contexto. A interpretação dada por Shannon de redução de incerteza e aumento da certeza, ela é mais precisa, no sentido de garantir uma interpretação mais confiável que não necessita ser meramente subjetivista. Pode ser objetivista se o processo for regido objetivamente por leis de probabilidade. Na verdade, no trabalho original de Shannon, ele não entrou nesse nível da discussão logo de início. Talvez ele tenha sofrido influência nessa direção pelos antecessores. Mas o trabalho de Shannon foi se dedicar a um conceito também de origem estatística chamado incerteza. A incerteza, brevemente falando, a forma matemática desse conceito de incerteza é a mesma forma do conceito de entropia. E entropia em física significa grau de desorganização de um sistema. Então, a proposta de Shannon usava o conceito de entropia. Entropia é uma propriedade de conjunto, não é uma propriedade de indivíduo. Então, ela iria se aplicar a conjunto de signos, não a um signo isolado. E essa entropia, ela é máxima quando todos os signos de uma certa matriz são equiprováveis. E ela é mínima quando existe um desequilíbrio entre as probabilidades dos signos, cujo caso limite, praticamente inexistente, seria um único signo, só ele poder ocorrer, ele teria probabilidade 1, e o 1 é certeza total, e ele não deixaria mais nenhuma probabilidade para os outros signos. Todos os outros teriam probabilidade 0. Esse é um caso extremo. Então, são dois extremos. O mínimo da entropia, quando um signo está garantido em ocorrer e os outros não. E o outro extremo seria todos os signos com a mesma probabilidade de ocorrência. Bem, na natureza, isso costuma ser bastante evitado. A natureza não trabalha com esses dois extremos. Ela trabalha com uma faixa intermediária, mediana entre os dois extremos. Ou seja, todo sinal do mundo, toda forma associada ao mundo é regida por probabilidades e por entropia, mas de maneira mediana, não é média, não, de maneira mediana. O nome dessa característica em teoria de sistemas é gramaticalidade. Os sistemas têm gramática. E a gramática não é uma elaboração, uma construção puramente humana, é uma construção da natureza. E nós herdamos isso num processo de evolução. Bem, mas então, né, nesse tipo de discussão fica a questão. Qual o conceito mais utilizado e o que nós temos utilizado hoje em dia? Essa construção tentando ser mais objetiva ou tentando ser mais subjetiva? Para poder sair desse impasse, a gente precisa recorrer a outros conceitos.
Eu vou partir do seguinte pressuposto: a minha postura natural é ser um objetivista, realista, crítico. Ou seja, eu sou aquele cara que acredita na realidade, aceita a existência da realidade, não discute isso, embora admita humildemente que, apesar da realidade existir, isso não significa que eu tenho conhecimento pleno dela. Ou seja, a realidade não se manifesta diretamente para mim. Essa é uma conceituação kantiana. E note que Kant, no início, era um idealista, da linha subjetivista. Mas Kant evoluiu o pensamento dele e chegou ao fenomenalismo. O que eu estou propondo a vocês é uma forma expandida de fenomenalismo, típica da semiótica de Charles Sanders Peirce, a semiótica peirceana. Então, a proposta é a seguinte: no domínio da objetividade, do realismo, existe uma contrapartida objetiva no mundo do que seria informação. Nesse enfoque puramente objetivista, informação é diferença. Aonde houver diferença, existe informação. Se o mundo fosse completamente homogêneo em sua composição e no resto, aliás, não haveria o resto, não haveria conectividade, não haveria estrutura, não haveria organização, não haveria integralidade e funcionalidade. Se o mundo fosse completamente homogêneo, sem diferenças, ele seria basicamente informacional. Mas acontece que o mundo tem diversidade. A principal característica da diversidade é crescimento de complexidade. Vivemos numa realidade evolutiva que parece estar evoluindo no sentido de uma crescente complexidade. Isso sempre acarreta diversidade. Diversidade me parece ser a base objetiva e efetiva de toda informação. Agora, os seres vivos surgem e eles são sistemas abertos, adaptativos a esse ambiente informacional. Um sistema vivo não tem a capacidade de recolher todas essas informações, toda essa diversidade e elaborar essa diversidade toda. Um sistema vivo se torna profundamente seletivo de acordo com as suas necessidades de sobrevivência. Então, do ponto de vista agora mais subjetivista, informação é diferença, mas diferença que faz diferença, diferença que importa. Esse conceito foi colocado por Gregory Bateson no entorno dos meados do século XX. Bateson foi um dos fundadores da chamada cibernética de segunda ordem. Repetindo isso, do ponto de vista objetivista, informação é diferença. De um ponto de vista levando em consideração o observador, o sujeito e sua subjetividade, informação é a diferença que importa, é a diferença que pesa, é a diferença necessária para que você sobreviva. Por exemplo, os senhores estão todos nessa sala aqui. Nós estamos conversando sobre esse assunto. Acredito que vocês estejam razoavelmente concentrados no que eu estou falando. E eu estou concentrado no que eu estou falando. Então tem certos detalhes do teto, das lâmpadas e tal, que eu não estou vendo. Essa informação está aí, essa diversidade está aí. Mas eu não estou necessitando dela agora. Eu vou dar preferência a coisas mais urgentes. Todo sistema vivo funciona dessa maneira, com esse grau de seletividade da informação. Bem, mas isso acarreta uma consequência ontológica interessante. Toda subjetividade, ou seja, tudo aquilo que acontece no interior, entre aspas, do sujeito, toda subjetividade tem uma raiz objetiva no mundo. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer com isso. Se eu admitir como válida, como sustentável, uma teoria da evolução, eu vou ter que admitir que existiu uma época onde não haviam pessoas ainda. Não haviam nem sistemas vivos, não haviam sujeitos. Mas o mundo naquela época, parece que é assim, ele já era cheio de diversidade. Já havia essa informação no mundo.
Na medida que as formas de vida foram evoluindo e foram surgindo, elas internalizaram algum tipo de informação, algum tipo de diferença, criando o domínio subjetivo do ser humano, no caso nosso, das coisas vivas, a subjetividade. Subjetividade é um tema muito em voga hoje em dia. Nossa subjetividade tem raízes na objetividade do mundo. Não podemos desassociar o ser humano da sua história, do seu ambiente, do seu universo. Bem, admitir essa hipótese, eu tenho dois domínios, a subjetividade e a objetividade. Esse é um problema clássico da essência do conhecimento, da teoria clássica do conhecimento. Como é que ocorre essa transição entre os dois domínios? A gente já citou aqui, do ponto de vista mais científico, que essa ocorrência se dá por meio da evolução. Seleção natural, talvez seja o melhor modelo para isso, talvez seja a melhor formulação teórica. Por meio da seleção natural, subjetividades foram formadas a partir da objetividade do mundo. Mas estudos em biologia, também da primeira metade do século XX, levaram a uma conclusão bastante interessante, que parece óbvia, mas que influencia muito, inclusive, a nossa vida. Como eu falei para vocês, nenhuma coisa viva consegue elaborar toda a informação do ambiente. Ela se torna seletiva quanto a isso. A evolução dimensionou uma interface entre os sistemas cognitivos de todas as espécies vivas e essa realidade. Ou seja, houve a necessidade de criar essa interface para que houvesse cognição. Acho que vocês devem entender o que eu estou dizendo. Eu acredito, de alguma maneira, que fora de mim tem luz iluminando a sala. Essa ideia que eu faço de luz, eu não posso garantir a vocês que se represente perfeitamente a luz que está lá fora. Lembra, eu estou sendo objetivista. A única coisa que eu sei é que se há alguma coisa chamada luz lá fora, ou radiação eletromagnética, alguma coisa assim, essa coisa chegou a mim, foi elaborado pelo meu sistema visual e chegou a ser codificado no meu cérebro de maneira neuronal, numa rede, num sistema de neurônios. Toda a realidade que age sobre mim e à qual eu sou sensível, toda essa realidade é traduzida na minha cabeça, sempre em alguma configuração, em algum sistema neuronal, do meu sistema nervoso central, principalmente. Bem, então existe um mecanismo de tradução aí, né? Eu tenho que traduzir um mundo objetivo no meu mundo subjetivo. Quem desenvolveu esse tipo de conceito foi um biólogo estoniano chamado Jakob von Uexküll. Jakob von Uexküll. Ele é considerado o criador, entre outras coisas, da etologia e da ecologia, e mais modernamente, nos termos mais modernos, da chamada biosemiótica, ou seja, teoria dos signos associados à biologia. Uexküll propôs um conceito que metaforicamente é o seguinte: cada espécie viva desenvolveu uma interface com o mundo. Essa interface funciona metaforicamente como se fosse uma bolha envolvendo o sistema. Essa bolha não é perfeitamente transparente, ela funciona como um sistema de filtros. Ela é semi-transparente, ela tem um grau até elevadamente grande, alto, intenso, de opacidade. Ela pode ser muito especializada. Isso faz com que cada espécie viva olhe o mundo de uma certa maneira, a maneira que for mais adequada à sua sobrevivência. Uexküll chamou esse domínio intermediário entre o sujeito e o mundo de Umwelt. Umwelt é uma palavra alemã que significa mundo em torno, um mundo em volta. E todo mundo aqui sabe como isso funciona com as coisas vivas. Por exemplo, cães
ouvem sons que nós não ouvimos. A umvelt auditiva do cão é diferente da umvelt auditiva do ser humano. Cães têm um olfato muito mais desenvolvido que o nosso. A umvelt olfativa do cão é melhor nesse sentido do que a nossa. Nosso olho está adaptado à radiação eletromagnética, mas não é a toda e qualquer radiação eletromagnética. Está adaptado à luz do Sol. Ao que tudo indica, porque, pelo único fato de, no dia que a gente colocou os pés na superfície do planeta, saiu do mar e veio para a Terra, a melhor maneira de captar a informação no espaço-tempo maior, de maior escala, a distância, digamos assim, a melhor maneira é se valer da luz refletida do Sol, os predadores, etc. Nosso olho se adaptou à luz do Sol, mas que Sol é esse? É uma estrela G2, anã, entrando na fase da maturação, com um pico de radiação eletromagnética na faixa ali do amarelado, tendendo ao esverdeado. Nosso olho vê bem isso. Ele vê bem um pouco na direção do vermelho, na direção do azul. Mas o nosso olho vê predominantemente aquilo que o Sol permite que ele veja, ou recomenda que ele veja. Então, nosso olho está adaptado a isso. Isso aí faz parte da nossa umvelt visual. Agora, uma abelha, por exemplo, consegue ver ultravioleta. Dizem até que elas conseguem ver radiação polarizada do Sol. Cobras, por exemplo, podem ver radiação infravermelho. Elas caçam presas que se ocultam em lugares escuros. Elas acessam essas presas criando imagens, ao que tudo indica. Ninguém nunca visitou a umvelt de uma cobra, né? Criando imagens em infravermelho da presa. Morcegos comunicam e se orientam por meio de pulsos de ultrassom. Elefantes se comunicam por meio na faixa de infrassom. Cada animal tem uma maneira de perceber o mundo e de interagir com ele. Esse é o conceito de umvelt. Bem, mas se você raciocinar assim, você vai ver que a umvelt é uma espécie de interface, onde aqui do lado de fora, digamos assim, está o mundo objetivo, e do lado de dentro do sujeito está a sua subjetividade. Vai haver uma ponte entre os dois domínios. Entre alguns teóricos famosos, inclusive, como Thomas Sibioc, um grande etologista que infelizmente já morreu, Sibioc traduzia umvelt como mundo subjetivo, quando o termo ao pé da letra seria o mundo em torno, o mundo em volta. Eu não concordo muito com a tradução mundo subjetivo, porque se você analisar a constituição de uma umvelt, você vai ver que uma parte dela se volta para o mundo objetivo, notadamente para a física, e a outra parte que se volta para a subjetividade. Então é uma ponte entre os dois domínios. Ela não está restrita a um dos domínios. Ela conecta os dois. Aquilo que acontece no seu olho, no seu ouvido, por exemplo, no seu nariz, começa com física e com química. Vai terminar no domínio do sistema nervoso central. Vai terminar de maneira bioquímica, envolvendo neurotransmissores e tal. Vai haver uma tradução intersemiótica entre o que está lá fora e o que está aqui dentro. A umvelt está fazendo a conexão entre os dois domínios. É nesse sentido que essa ponte, que é a umvelt, consegue captar diferenças do ambiente e traduzir em diferenças subjetivas. Esse é o domínio dos dois tipos de informação. A informação mais objetiva e a informação mais subjetiva. Bem, mas como é que isso acontece? Existem várias maneiras disso acontecer. A nossa visão, por exemplo, eu posso olhar esse copo e perceber diferenças em forma ao longo do sistema. E eu tenho essa noção de diferença de uma maneira fortemente espacial.
Mas os senhores, por exemplo, estão tentando acompanhar uma sucessão de diferenças no meu enunciado. Eu estou fazendo um discurso e vocês estão tentando acompanhar as diferenças ao longo do tempo. Então, eu posso ter conjuntos de diferença distribuídos espacialmente, ou posso ter conjuntos de diferença distribuídos ao longo do tempo. Toda vez que diferenças se ordenarem ao longo do tempo, nós estaremos diante do que a gente chama de sinal. Em teoria da comunicação, os sinais chamados. Então, o sinal costuma ser uma sucessão no tempo. Sucessão de quê? Exatamente de quê? Coisas, de maneira geral, onde coisa aqui é um termo ontológico, ente, ser, coisas possuem propriedades. Em princípio, não sabemos quantas propriedades uma coisa realmente possui. Nós só acessamos na nossa Umwelt algumas propriedades. Por exemplo, essa sala, e a maioria do que existe, talvez tudo que exista, possui uma propriedade chamada temperatura. O que é que a gente pode perceber? É que ao longo do dia e das circunstâncias, a propriedade de temperatura varia. Varia como? Varia na intensidade com que ela se manifesta. Temperatura mais alta, temperatura mais baixa. Nossa percepção, nosso Umwelt, lendo diferenças do ambiente, trabalha basicamente com as intensidades das propriedades dos sistemas ambientais. O que acarreta estado, toda vez que um sistema aberto, e ao que tudo indica, todos eles são abertos em algum nível, na realidade objetiva, muda as intensidades de suas propriedades, isso acarreta no espaço-tempo entre a realidade e o sujeito, isso acarreta um transporte de diferenças no tempo, que é o sinal. Ou seja, o que você detecta mesmo do mundo são as variações de estados das coisas, onde o estado vai ser dado pela coleção das intensidades, das propriedades dessas coisas. Bem, então, objetivamente, eu tenho um sistema, tenho estados e propriedades e intensidades. Isso é recebido pelo meu Umwelt e é traduzido intersemioticamente numa rede neural, num aspecto puramente neural. Então, essa tradução é que me traz a realidade na forma de informação à minha cabeça. A sucessão de diferenças das intensidades e propriedades soam subjetivamente para mim como informação. Bem, essa é uma questão ligada à teoria do conhecimento e o que eu apresentei para vocês foi baseado na ideia, em algumas ideias, na verdade, de origem biológica, de origem ontológica, digamos assim. Informação nesse sentido, do ponto de vista ontológico e objetivo, está baseado na ideia de diversidade e está associada a uma característica sistêmica chamada composição. Todas as coisas são compostas de algo. Esses algos costumam ser diferenciados. Essa diferenciabilidade entre os algos se manifesta como informação objetiva. Então, a raiz da informação deve ser buscada na objetividade do mundo. E a maneira de chegar a isso é uma maneira puramente filosófica. Nós procuramos dar uma vestimenta, um contexto mais científico a essas ideias. Quando nós tentamos fazer isso, nós optamos por uma visão objetivista. Isso coloca uma outra questão interessante que talvez interesse mais a vocês. Acontece que vocês estão trabalhando no domínio da interseção entre tecnologia e ciência e arte. Essa é uma questão muito interessante. Qual é a dimensão da arte? Qual é o papel que a arte tem?
E quando você projeta alguma coisa como arquiteto, como designer e tal, você não está meramente trabalhando em informação. Você está trabalhando em informação montando sistemas de qualidade estética. E o que é estética nesse contexto todo? Mais uma vez surge uma alternativa associada a Umwelt. Existe a possibilidade do senso, do sentimento de estética, a chamada experiência estética, ser um reflexo de algo externo ao sistema. Essa visão, eu insisto, é objetivista também. Ou seja, o que eu estou dizendo para vocês é que estética e qualidade estética não são do domínio puramente subjetivo. Estética e qualidade estética pertence também. Poderia ser objetivo, na realidade, que para nós se manifestasse como estético ou belo. Me parece que é uma forma de organização eficiente. Organização é a principal característica de um sistema. É a característica mais complexa que existe. Organização significa exatamente, por um lado, diminuição local de entropia e, por outro lado, uma série de quesitos, de fatores que favorecem a isso. Por exemplo, a conectividade entre os elementos da composição de um sistema, a emergência de uma estrutura, como essa estrutura evolui em subsistemas, definindo o que a gente chama de integralidade, como essa integralidade de subsistemas ganham propriedades partilhadas e emergentes, que vão caracterizar funcionalidade. E, finalmente, quando você reúne tudo isso, você está diante de um sistema organizado, do famoso órgão do grego. Ao que tudo indica, o mundo tende a ser organizado. Eu insisto nesse ponto, eu estou batendo sempre na tecla da objetividade. Uma questão de ponto de vista filosófico. O mundo está tendendo a ser cada vez mais organizado. Existe uma espécie de princípio de crescimento da complexidade através da organização. Isso é muito discutido, principalmente no domínio da biologia, se isso se mantém ou não. Mas, em princípio, o mundo tem algum grau de organização. Os sinais que saem do mundo, aquelas diferenças ordenadas no tempo que saem do mundo, também têm seu caráter de organização. E a nossa cabeça, por uma necessidade evolutiva, tornou-se um sistema capaz de buscar, pelo menos, ou de tentar construir organização. Alguma coisa próxima disso é o conceito de Gestalt, e os senhores devem saber. A nossa cabeça tem a tendência de, toda vez que olhar algo aparentemente confuso, tentar reconhecer nesse algo algum padrão organizado. Organização tem a ver, portanto, com uma característica que eu estou propondo, não é somente da subjetividade do ser humano, mas que envolve a objetividade do mundo em si mesmo. Nesse sentido, o que seria conhecer? Qual seria o processo, a essência da cognição? Dado um ambiente, um mundo objetivo, pelo menos parcialmente organizado, e dada a necessidade de um sistema vivo em sobreviver nesse ambiente, o sistema vivo recolhe índices dessa organização, informação, e tenta montar um sistema organizado subjetivamente. Para que isso aconteça com sucesso, é necessário que haja algum grau de coerência entre a organização objetiva do mundo e a organização criada na sua cabeça. Coerência é uma característica da organização. Então, conhecer significa buscar algum grau de coerência entre a sua subjetividade e a objetividade do mundo, mapeando uma organização em outra. Existem alguns estudos e exemplos interessantes e belíssimos, aliás, por falar em estética. Alguns exemplos interessantes sobre isso, por exemplo, em neurofisiologia. Uma discussão muito bonita feita sobre isso é de Arturo Rosenbluth. Rosenbluth foi um neurofisiologista que trabalhou com Norbert Wiener na formulação da primeira versão da cibernética.
Ele dá um exemplo magnífico de como Beethoven produzia uma sinfonia e como isso chega a ser traduzido num disco de vinil. Todo o processo que sai da cabeça do Beethoven até chegar no disco de vinil é um processo de mapeamento, de coerência estrutural, principalmente, e de organização também. Então, essa conexão entre o que é objetivo e o que é subjetivo, no caso da cognição humana, se dá por meio de mapas coerentes de níveis de organização. É um pouco arriscado dizer isso, mas é como se a sanidade mental de alguém fosse expressa inicialmente pela sua visão organizada de mundo. No caso da ciência e dos artistas, os artistas têm um grau de liberdade maior que o cientista nessas elaborações, nessas buscas de organização. O cientista ele é regido por uma hipótese de base, a realidade existe. Ele é obrigado a satisfazer o que a realidade pede para ele, ou diz para ele. Ele depende dela, digamos assim. Ele pode criar uma série de concepções sobre o mundo na cabeça dele, mas ele vai ter que testar essas concepções até que uma delas seja bem adequada ao que o mundo está, pelo menos indiretamente, dizendo. Já o artista não tem essa limitação. O artista ele é livre para criar. Isso pode parecer um pouco fraco, né? Tem gente da área de ciências exatas e de tecnologia que não gosta muito do pensamento mais artístico. Eles acham que é um pensamento muito relaxado, muito frágil, muito livre demais, não muito sério. Existe um velho antagonismo nas universidades, principalmente entre os cursos de tecnologia exatas e os cursos de arte e aqueles ditos humanos. Os cursos de arte e os humanos são